Sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma aula do nosso curso Zabbix para ISP versão 2.0. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre SLA no Zabbix. Então vamos lá? Depois da vinheta. Bom, pessoal, já estamos aqui na documentação. Essa aula a gente vai falar um pouco sobre o SLA, né? O Service Level Agreement. Para quem não sabe, né, o que é o SLA, na tradução aí para português, né, é o acordo de nível de serviço. Então, é um termo bastante utilizado aí, né, na área de TI, né, para o que diz respeito aos serviços, né, entregues, né, por uma empresa. Então, basicamente, a gente ouve muito SLA, né, quando a gente vai contratar um link. Então, se a gente vem aqui na visão geral, né, dos Zabbix, então, em muitos casos, né, a gente não está interessado em descoberta aí de disco, de carga alta de CPU, de processamento de ping. Então, a gente está interessado, né, na disponibilidade do serviço, né? Então, quando a gente vai contratar um link dedicado aí, por exemplo, as operadoras passam para a gente aí, né, o SLA em torno de 99,4, 99,5, algumas até 99,6% de disponibilidade. Então aqui nos Zabbix a gente tem uma área aqui exclusiva, né, para a gente fazer esse monitoramento. Então a gente vai estar vindo aqui nos Zabbix, a gente vir em monitoramento, aqui em serviços, é onde né, a gente visualiza esses dados. Então aqui a gente não tem nada monitorando, né? Então a gente vai fazer o cadastro aqui de algumas disponibilidades que a gente vai simular, como se fosse links dedicados que a gente contratou. Então a gente pode vir em configurações, serviços. Se a gente vir aqui, a gente tem um serviço raiz. Então que a gente pode fazer uma hierarquia. Então, se eu não adicionar, né, nenhuma hierarquia aqui dentro, ele vai ficar sempre na raiz. Eu poderia, né, adicionar uma hierarquia principal aqui, por exemplo, como link dedicado, e dentro desses links dedicados, né, eu adicionar, vamos supor que eu tenho 3 operadoras, então adicionar essas 3 operadoras dentro do link dedicado. Então, cada operadora vai ter sua disponibilidade e a árvore, né, a árvore que a gente vai criar ali das operadoras também vai ter a disponibilidade das média, né, das 3 operadoras. Então a gente vai fazer um exemplo básico, a gente vai fazer sem árvore aqui mesmo. Então eu vou adicionar um nome, então vou pôr exemplo aqui, link operadora A. Então serviço pai, né, vou deixar como raiz aqui, não vou criar nenhum serviço pai. Então o cálculo aqui do incidente, né, a gente pode deixar o primeiro mesmo, que a gente não vai ter hierarquia aqui por enquanto. Então, incidente, se pelo menos um filho tem incidente, a gente vai calcular, né, um SLA aqui em 99,5%. E aqui, pessoal, a gente tem que passar, né, a trigger que faz, né, a consulta da disponibilidade. Então, vou pegar meu host, vou pegar o host Youku, né, que a gente pegou o YouTube aqui, o YouTube da China, e aqui eu passo, né, a trigger de disponibilidade. Então, essa última aqui, né, a disponibilidade por ICMP. Então, eu passo ela. Aqui vou posicionar, posso deixar a posição aqui em primeiro mesmo. Não vou adicionar nenhum dependente, também nenhuma hora. Isso aqui vai ser 24/7, né? Se esse serviço que você tiver adicionando aqui tiver algum intervalo. Então, por exemplo, você está monitorando a disponibilidade do ERP que você usa aí, exemplo, de segunda a sexta, 8 horas por dia, você pode estar fazendo aqui no período que você usa. Como a gente vai usar o link 24/7, a gente não vai estar adicionando nada. Então, adicionei aqui, pessoal. Se eu já vim em monitoramento serviços, ó, a gente pode ver que o link está aqui, né? Status ok. Tempo coincidente não tem nada. E o SLA aqui está em 100%. Então, a gente tem 99,5, né, de parâmetro,
que é o mínimo aceitável. E aqui a gente consegue fazer, né, o filtro por período. E aqui, pessoal, tem um problema também, que a gente não consegue fazer um filtro pré-definido. Então, exemplo, eu não consigo, né, pegar do dia 1º até hoje. Se eu quiser fazer um filtro, eu só faço por dia, por semana, por mês, por, por ano. Não consigo fazer um filtro personalizado aqui. Então, como esse item está coletando faz pouco tempo, né? Tanto faz o que eu colocar aqui. Então, eu vou deixar aqui últimas 24 horas. Então, eu posso vir, né? Vou vir aqui em serviços. Vou adicionar um filho aqui. Vou mostrar o exemplo para vocês, né? Em árvore. Então, vou passar como links dedicados. Então, links dedicado. Ele vai ficar como serviço pai. Vai ter o mesmo SLA de 99.5. E aqui não vai ter nenhuma trigger, né? Porque ele vai ser o serviço pai. Então, vou passar a operadora A. Eu vou vir aqui editar ela. Então, o serviço pai eu vou passar para link dedicado. Aí, pessoal, a gente está, né? Para alarmar com incidente se pelo menos um filho tem acidente. Então, já está escalado aqui dentro. Então, eu vou vir e vou adicionar mais as minhas outras duas operadoras fictícias, né? Então, eu vou vir em serviços. Vou adicionar um novo filho aos links dedicados, né? Então, vou pôr link operadora B. Um SLA aqui, vou colocar um pouco a menos, né? Exemplo que ela passou 99.4 para a gente. Vou vir aqui, vou colocar fictício como o DNS do Google, né? E vou adicionar um terceiro link aqui, operadora C. Então aqui na operadora C, pessoal, eu vou inventar, né, um IP aqui que não tem ping, para a gente ver essa disponibilidade começar a dar problema. Então vou pegar aqui o IP 200.200.200.200. Então vou vir aqui, vou cadastrar um novo host, né? Como IP fictício, somente para a gente fazer esse exemplo. Vou deixar no grupo esse MP aqui mesmo, que a gente vai passar um ping para ele. Então vou criar um IP aqui que não responde a nada, somente para a gente exemplificar a perda, né? Ali no SLA. Então já vou dar um execute now aqui para ele já executar, né? Já começar a dar a nossa perda que a gente espera. Então vou vir nos dados recentes, vou filtrar aqui pelo nome mesmo, então IP fictício. Beleza, pessoal, já está retornando 100% de perda, tá down, né? Então a gente vai vir na operadora C, colocar aqui um SLA de 99.9, vamos deixar mais criterioso aqui. A gente vai passar, né, o IP fictício. Então, ó, esse MP ping, ele tá fora, né? Então a gente vai passar a trigger aqui e vai adicionar ele no serviço do link dedicado. Beleza? Tá salvo. Vamos vir em monitoramento serviços. Ó, se a gente ver, a gente já vê que já perdeu, né, um pouco de SLA ali por causa, né, do link da operadora C. A gente pode ver que já alarmou, né, um status aqui e pode ver que o SLA já caiu. Então, nos últimos 7 dias, 99.99. Se a gente vir por 24 horas, ó, 99.97. Então, ele vai caindo, pessoal. Ó, se a gente vir hoje, então, ó, o SLA já caiu, né, para baixo do aceitável. Então, aqui ele tá pegando, né, um incidente de um filho só. Então, se esse filho aqui saiu fora do SLA, né, ele prejudica o grupo inteiro. Então, o grupo inteiro do SLA já está prejudicado se a gente ver o filtro por dia. Se a gente ver o filtro por mês, então vamos lá, últimos 30 dias. O SLA ainda está aceitável. Então, se esse serviço parou aí, vai 5, 10 minutos, 15 minutos, ele vai estar dentro, né, do SLA aceitável aí. Então, se eu vir, né, e tirar o link operadora C aqui, né,
da nossa árvore. Então vamos exemplificar aqui que ele vai voltar para raiz, ele não pertence àquele grupo ali de links dedicados. A gente pode ver, né? Se a gente filtrar aqui por hoje, a gente pode ver, né, que ele alarmou. Então o link dedicado, se a gente conferir, né, o SLA dele, deixa eu só conferir aqui. Incidente, se pelo menos um filho tem acidente. Então a gente veio, a gente tirou, pessoal, a operadora C, né, lá do aqui da árvore, né, do link dedicado. Porém, ele já mesmo eu tirando agora, ele já contabilizou, né, os minutinhos ali que ficou sem. Então, se eu conferir aqui, pode ver que a disponibilidade dele está um pouco acima. É somente esse roxo aqui parou de pingar, né, no nosso teste. Porém, o tempo que esse link C ficou dentro, né, da árvore aqui do link dedicado, ele já prejudica aqui, não tem como eu voltar, porque ele já fez a coleta do tempo aqui, né? Se eu clicar em cima, eu consigo ver o status aí de coleta, os anos, ó. Então, monitoramento aí de SLA nos APIX, bastante interessante. Então, você que quer monitorar seu link dedicado aí, né? Ver se o pessoal está atendendo o SLA que você contratou. Então, você pode estar utilizando, né, a ferramenta serviços aqui dos APIX. Então, a gente vai ficando por aqui nessa aula. Um forte abraço e até a próxima aula.